E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e vamos ter a grata honra de receber um irmão luterano. Para muitos aqui do Nordeste, a gente não tem tanta familiaridade com os nossos irmãos luteranos. A gente escuta muito falar de Lutero, menciona Lutero nas nossas pregações, mas a gente não conhece, ou conhece muito poucas pessoas na região Nordeste que sejam luteranas. E para isso, a gente chamou o nosso irmão César Rios, diretamente do Rio Grande do Sul, né, para bater um papinho sobre o pensamento luterano. Eu acho que é importantíssimo a gente observar o pensamento luterano, observar como essa linha dentro da reforma pensa e enxerga. Você vai ver que existem muitas coisas que são convergentes, né, e que vale muito a pena para a gente agregar conhecimento, né, para a gente trazer coisas para a nossa realidade, ensinos. Eu acredito também que a teologia luterana, ela tem muito, aliás, ela sempre teve muito a contribuir para a igreja de uma maneira geral, né? Quero dizer, antes de passar a palavra para o César, eu quero também dizer que a gente não está com aquela parte da palavra da patroa, né, que é a nossa parte de mantenedores, entendendo que nesse período de crise, nesse período de isolamento social, muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram salários reduzidos, e a gente entende que não é o momento agora para pedir mantenedores. Então, assim, se você tiver uma reserva e puder servir, principalmente não deixe de servir sua comunidade de fé, né, isso é importantíssimo, um mandamento, mas também não deixe de ajudar o próximo, né, necessitado, um parente, um amigo, às vezes é um colega da igreja, né? Então, ou até você não conhece, não tem vínculo nenhum com essa pessoa, mas Deus colocou o desejo no seu coração de você servir essa pessoa com isso. Não deixe de servir. Agora, se tiver sobrando uma graninha, né, e tal, e tiver a fim de ajudar a gente, então você manda uma mensagem para o nosso direct, lá no nosso Instagram, né, o CuscuzCast, ou você também pode mandar para o nosso e-mail, cuscuzcast@gmail.com. Né? Lembrando que, amigos, não deixem de se inscrever no Cashbox, no Deezer e no Spotify do CuscuzCast, porque quando você se inscreve, você recebe a mensagem automaticamente de que chegou o episódio novo. Então você não precisa esperar uma publicação da gente lá no Instagram de que chegou o episódio novo. A gente também quer informar também para vocês que coloquem também, ativem o sininho e se inscrevam lá no perfil, no canal do CuscuzCast, o CuscuzCast Tube, lá no YouTube. Lá tem material exclusivo para o YouTube, além dos áudios dos nossos episódios. Então, se você não gosta de ouvir áudio de podcast, ou não tem o costume de ouvir pelo Spotify, pelo Deezer e pelo Cashbox, tem a opção também do YouTube. Então, não deixe de ouvir, não deixe de divulgar para os seus amigos. Então, vamos começar esse bate-papo sobre o pensamento luterano. César Rios, meu irmão, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Gente, o César é mais um cara que chegou à nossa vida aqui do CuscuzCast através do nosso brother Valber. Entendeu? Quando eu digo para vocês que o Valber é sócio do programa, agora sim, eu não sei do que ele é sócio, porque não tem dinheiro nenhum. Então não, assim, mas o Valber é um cara, e tem uma galera, sabe, César, que cruza na vida da gente, que acaba dizendo assim, cara, olha, eu acho que é bom. A gente foi gravar outro programa com ele, e aí ele disse, cara, tu tava querendo um luterano, né, velho, pra bater um papo com você. Eu disse, tá, ele disse, pô, velho, tem um cara massa. Você fala com o César, olha aqui, ó, esse aqui ele mandou para mim o link, pronto, esse é o César, então dá uma olhadinha aí. Eu dei uma olhadinha e disse, cara, pode ir. Ele disse, não, se você tá indicando é massa. E assim, só o bate-papo que eu tive, gente, do César, até agora, o momento da gravação, já foi algo muito legal, algo muito tranquilo, definição de briefing, como a gente poderia fazer, né? E assim, confesso que eu também vou aprender bastante. Porque, como eu não tenho também familiaridade, eu acredito que eu vou aprender bastante aí com o César. César,
tá contigo, cara. Tem algumas coisas assim que são bem interessantes, né, velho? Fala um pouquinho da tua história, brother. Tá, bom, eu estou no Rio Grande do Sul, né? Mas eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte e vivi lá 32 anos, eu acho. Eu estou aqui há 6 anos, quase, no Rio Grande do Sul. E eu não sou luterano desde nascido, né? A parte complexa da história é que eu tenho uma formação inicial batista. Assim, eu fui batista até o começo da juventude, por aí. E, bom, aí eu já faz mais de década que eu sou luterano. E eu estudei na UFMG durante muito tempo também. Eu tive uma formação primeiro numa universidade laica, então, né? E depois eu resolvi, apesar de que eu já estudava teologia e trabalhava com Bíblia de alguma forma na UFMG também, mas eu decidi me dedicar à teologia formalmente, e então estou no seminário luterano, né, há um bom tempo. E é isso. Então tem uma caminhada cheia de estranhezas também, que acho que dá pra gente se entender mais ou menos por aí. Ah, então eu compartilho da mesma estranheza, eu acho, porque eu sou de raiz presbiteriana e minha família toda, e hoje eu estou numa outra denominação, né? E eu estou ainda menos tempo que você, eu estou há pouco menos de 2 anos em outra denominação, e tem sido assim, muito bom a gente ver, né, como a riqueza, né? Como Deus proporciona essa riqueza pra gente. E você fez que curso lá na UFMG? Cara, eu fiz na área de letras, na verdade. Mas eu fiz um monte de coisa, assim, né? Eu fiquei 15 anos praticamente na UFMG. Eu fiz bacharelado em grego, licenciatura em espanhol, eu fiz mestrado em estudos clássicos, fiz um doutorado em literaturas clássicas e medievais e fiz um pós-doutorado na área da filosofia antiga. E aí, quando eu terminei o pós-doutorado, já tinha planejado vir aqui para o Sul e tal, e já no ano seguinte eu estava já na cadeira da teologia. Que massa, mano. Que massa. Que massa. A gente tem 4 pontos, a gente resolveu dividir esse bate aqui em 4 pontos. Seriam esses aqui, César, os 4 pontos, vamos dizer assim, principais da teologia luterana, podemos dizer assim? Eu não sei se eu diria os principais, assim, mas eu acho que são os que são importantes para a gente entender a base do pensamento, assim. São pontos de partida, que acho que facilitam, não para conhecer tudo, mas para depois, quando você pegar uma frase ou uma afirmação luterana, você entender o que está por trás disso, né? Acho que dá para dar uma boa base, assim. Show de bola. Então, e aí tem a questão da doutrina dos 2 reinos e das vocações. Olha, eu já ouvi falar, confesso que eu acho que pelo menos assim, essa é a primeira, vamos dizer assim, base que eu ouvi falar mesmo do Lutero, né, da teologia luterana, que é essa questão da doutrina dos 2 reinos e das vocações. Mas eu confesso que eu não eu gostaria de saber o que é, né? Quais são essas teses, né, que defendem essa doutrina? Pois é. Eu até acho que é uma doutrina luterana que é muito discutida fora do luteranismo, porque ela causa alguma polêmica, assim. Existe hoje um dilema, né, porque ela é uma doutrina que, em alguns meios reformados, ela também existe, mas com outra configuração, com algumas diferenças, e às vezes há uma confusão. E agora, mesmo dentro do âmbito luterano, eu percebo ainda uma discussão entre as pessoas do que seria a doutrina dos 2 reinos em Lutero, né? Não há um consenso que, se você perguntar para todos os luteranos, todos vão concordar. Mas assim, o que Lutero escreveu mesmo, e que não é tão complexo, só que talvez também não é tão bom para quem quer uma doutrina dos 2 reinos do jeito que talvez a gente quisesse que fosse, né? Para Lutero existem 2 realidades, né? Existem a realidade que a gente vai chamar assim provisoriamente de espiritual, e a realidade do corpo corporal, a realidade da nossa visual material.
Então são os dois âmbitos, na verdade, em que Deus atua para sustentar a criação. No espiritual seria o reino, que a gente chama da mão direita, né, que é um dos dois reinos, em que Deus trata as pessoas querendo perdoá-las, né, querendo comunicar o evangelho e a graça por meio de Cristo. Esse é o lado que Deus trata com a gente diretamente de cima para baixo. E o outro reino seria esse reino das coisas ordinárias, digamos assim, que é onde que Deus também cuida, mas ele cuida da gente nas nossas relações horizontais, assim, né? Como que eu vou lidar com o meu vizinho, com o meu governante, com a minha família, isso seria esse outro reino, né? O fato é que para Lutero não há uma separação das duas coisas, assim, não é, às vezes as pessoas pensam que tem uma separação entre os dois reinos, não é uma separação, é uma distinção. Não é a ideia também, então, de que o reino espiritual, digamos assim, seja o sagrado e o outro o profano, né? Essa ideia é alheia a Lutero, né? Não existe o âmbito que não seria de Deus, na verdade, né? O âmbito todo é de Deus. Agora, o que confunde muita gente disso aí é que muita gente quer pegar essa doutrina de dois reinos de Lutero e aplicar para a distinção entre igreja e Estado. E é uma tentação nossa. Não sei se você já ouviu a doutrina dos dois reinos como separação igreja e Estado, né? É interessante até, César, que se você for ler rápido, com certeza eu falo isso porque isso aconteceu comigo, você vai ler um pouquinho, vou ler rápido isso aqui, você já cai nisso, talvez pelo contexto que a gente tem no nosso país hoje, né? A gente é levado a pensar dessa forma, né? Mas não se trata, depois se a gente vai olhando mesmo, não se trata disso. O problema é que a igreja, se a gente pensar a igreja como instituição, e acaba que qualquer igreja tem um lado institucional, né? Ela não é do reino espiritual completamente. Porque ela tem uma questão administrativa, acaba que tem uma gestão das coisas, ela tem que fazer uma assembleia, um concílio para votar alguma coisa. Então isso são questões ordinárias, por mais que seja a igreja. Então a gente não vai pensar assim, separação igreja e Estado. O espiritual é um reino, é o reino da Presbiteriana do Brasil, ou a IELB, ou a ISLB, e o Estado brasileiro é o outro reino. Não. Dentro da IPB, dentro da IELB, dentro da IPIB, tudo isso tem as duas coisas, né? Tem o lado espiritual, em que Deus quer perdoar as pessoas, mas tem também a gestão da coisa. E isso não é espiritual, né? E às vezes as pessoas não percebem isso, né? Então, assim, é um passo talvez para a gente refletir sobre a nossa vida, a complexidade da vida, que tem questões que são, acho que sim, que são puramente do Evangelho, de Deus querendo perdoar, e outras que Deus quer administrar as coisas de uma forma mais rigorosa, né, para a vida poder continuar. Isso sim, mas não a coisa radical, assim. Eu ia até perguntar isso, assim, uma coisa que eu ia perguntar aqui. Você fala que a doutrina dos dois reinos, ela na perspectiva do Lutero, não é de separar, e sim de unir, né? Ela une essa questão ordinária e essa questão de cima para baixo, Deus e a humanidade. Ela une percebendo diferenças, né? É um unir sem confundir, na verdade. Sim. E aí, se a gente tentar aplicar isso para questões contextuais, né, mesmo do tempo de Lutero, a questão que ele via é que a igreja institucional, às vezes, queria para si cuidar mais do poder ordinário, desse reino da mão esquerda, ter o poder político, mais do que cuidar da parte que deveria cuidar, que é a parte espiritual. Né? Então, essa ideia de que o Papa decide questões de quem vai reinar, isso para ele dá assim, isso aí é uma ingerência, né? Uma confusão entre as duas coisas. Então vamos tentar cuidar disso e distinguir os âmbitos, né? Então, assim, o governante ele tem que ser um bom governante, ele não vai perdoar pecados, ele não vai comunicar o evangelho às pessoas. Enquanto que aquele
que está no âmbito da igreja, ele precisa preocupar com cuidar do perdão, né, e não da gestão do país. Ou seja, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Interessante. Então isso aí difere um pouco, talvez, da perspectiva, por exemplo, neocalvinista do Kuyper, né? Sim, aí que tem um pequeno problema. Ele difere, mas não dá para falar que é radical, assim, no sentido de que a gente pode mobilizar isso contra Kuyper, por exemplo, mas talvez a gente vai incorrer num erro de usar Lutero além de Lutero, sabe? Porque também Lutero não quer a igreja tomando conta, influenciando de modo assim, nosso cuidado também, nós vamos cuidar do estado da cultura, não é isso. Por outro lado, para Lutero, a igreja e os cristãos, eles têm que viver como cristãos o tempo todo, né? E aí vem a questão das vocações. Pois é, como é que entra isso aí, né? Se um cara, por exemplo, ele é um diácono na sua comunidade, ele é um pastor na sua comunidade, mas ele também entende que ele tem que envolver-se, engajar-se em questões da sua região ali, resolve entrar, por exemplo, para a política. Como é que ficaria isso? Assim, eu estou dando uma situação bem hipotética, né? Vamos começar da mais prática, mais simples, depois a gente vamos pensar. Porque a política, né, você ser um governante, é claro que, vamos pensar, no tempo de Lutero não existia a carreira política que existe hoje, porque não existia a democracia da forma que a gente tem, né? Então eu não posso ser um motorista de ônibus e ser candidato a vereador, né? Isso não existe. Então a doutrina das vocações, ela surge, de certa forma, em contraposição à ideia da vida monástica como o ideal de perfeição cristã. Porque o que se dizia que se você quer alcançar a perfeição cristã, você tem que abrir mão do casamento, abrir mão dos seus negócios e se dedicar somente a essa vida de contemplativa, essa vida no mosteiro desligada dos negócios comuns, né? E os luteranos vão dizer, olha, na verdade, Deus planejou para a humanidade a vida comum, né? A vida da pessoa que trabalha, da pessoa que tem família, que cuida de filhos, e isso é obra boa também, isso é boa obra, porque é a obra desejada por Deus. E aí surge essa ideia, então, na verdade, você serve a Deus no seu trabalho comum. Você não serve a Deus só dentro da vida da igreja, né, da vida igrejeira, assim. O serviço a Deus, ele é feito no dia a dia quando você serve ao próximo. E você serve ao próximo naquilo que você tem para fazer. Então, como professor, você prepara uma boa aula, isso é servir ao próximo, né? Então isso é agradável a Deus. Isso surge nesse momento, assim, para dizer, não desvalorize a vida comum. Agora, o risco de escutar isso, né? Isso vale para tudo, vale para o papel social do pai, da mãe, vale para qualquer profissão, na verdade, né? Inclusive o governante. O papel do governante é servir ao próximo governando bem, né? Para que não falte pão na mesa das pessoas, para que não falte paz. Isso é o papel do governante. Então, um problema que eu já aviso, que pode alguém pensar, né, que eu já vi até luteranos acabando descambando para esse lado, é fazer parecer que isso é um apoio a um processo de secularização. Né? Como se eu valorizo a vida comum enquanto vida comum. Isso seria dizer, a vida sem a igreja é tão boa quanto a vida na igreja, mas não é isso. Na verdade, o Lutero está, uma expressão que eu acho interessante, uma imagem, né? Ele está trazendo o mosteiro para a rua, porque ele está dizendo que as pessoas devem viver uma vida de oração e devem executar as suas vocações diárias como servindo a Cristo, na fé. Né? Isso até é uma coisa das nossas confissões, assim, tá? Quando você serve na sua vocação, na fé em Cristo, você está fazendo boas obras. É interessante, porque isso por exemplo, a perspectiva presbiteriana calvinista assimilou pra caramba isso. Né? Então assimilou muito, então já foi um legado de Lutero já passado ali para o pessoal da Suíça e, consequentemente, né,
Então, essa questão realmente, e eu imagino também como deve ter sido uma quebra para o próprio Martinho Lutero, um monge, dizer o seguinte, ter toda aquela formação monástica, dizer, não, isso aqui não é o sinal da perfeição. Pois é. Vocês podem buscar ter um relacionamento com Deus, viver o Evangelho de maneira plena, né, de maneira agradável aos olhos de Deus, através do ordinário. Né? Isso é muito bom, isso é muito interessante, esse legado, né? Eu acho que sim, acho que é algo, e é algo bom para a vida das pessoas, né? Acho que hoje ainda é bom escutar isso, né? Não, muito bom, porque às vezes a gente tem muito, eu não sei como que é o contexto aí em Porto Alegre, mas, por exemplo, aqui, somente a gente na caminhada que estamos trilhando pastoral, a gente sempre tem agora discutido, e pastores de outras denominações também dizem assim, olha, beleza, a igreja é massa, a igreja é legal, mas a gente tem que pensar que existem pessoas lá fora. Daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, a gente fica só se relacionando com o pessoal de dentro da igreja. Ou se nos convertemos, quem se converte, acha tão massa o ambiente da igreja, que, claro, é uma nova vida em Jesus, quer ter relacionamento e começa a ter amizade com a turma da igreja e esquece dos seus amigos de lá de fora, que ele podia estar fazendo a diferença na vida deles, né, através da mudança que Deus fez, né, através de Jesus. Então, eu acho que o monasticismo na nossa realidade hoje não é um monasticismo como era na época do Lutero, mas se a gente for colocar numa prática de hoje, talvez seria isso. Não sei se você pensa da mesma forma, Sim, César. sim. Acho que é por aí. E também eu acho que você ajuda a derrubar aquela ideia da vida dupla, né? Como se eu me preparo para o culto no dia do culto e aí eu estou servindo a Deus. Na segunda-feira eu posso fazer minhas falcatruas, eu posso pagar o menos possível para o meu empregado, eu posso sonegar uma coisinha aqui, eu posso pisar no outro, porque isso faz parte da minha profissão, né? Uhum. Isso seria a visão da separação e da secularização. E a visão de Lutero não é essa. Meu filho, você é igreja no seu dia de trabalho também. Né? Com certeza, com certeza. Esse negócio de a vida... Porque senão vira só uma vida ritualística, né? É muito complicado. Um outro ponto também aqui, que você fala, é sobre a questão dessa relação entre lei e evangelho. Segundo o pensamento de Lutero, como é que se dava essa relação entre lei e evangelho? Aí pensando só num público, né, que pode ser bem amplo, eu só explicar o que é lei e o que é o evangelho. Né? O evangelho não é o conjunto dos 4 evangelhos. Nessa linguagem luterana, o evangelho não é isso especificamente. Né? É o que talvez no meio reformado, às vezes, vocês vão falar mais de graça ou de palavra de graça. Isso a gente usa o termo evangelho para falar disso. É toda mensagem que está dizendo o que Deus fez por nós e que Ele nos aceita, que Ele nos perdoa. Isso esteja no Gênesis, esteja em Levítico, esteja no Salmo, não importa onde, isso é evangelho. Quando a Bíblia diz o que Deus fez por nós e como que Ele nos acolhe e perdoa. E lei também não é só o que está no Antigo Testamento, lei é toda a palavra de Deus que está dizendo o que a gente tem que fazer. Né? Todos os nossos deveres e que mostram também todos os nossos erros. Né? Isso é lei. Não importa se é Jesus que está falando ou se é Moisés. Né? Se é esse o conteúdo, isso é lei. Então, o problema... Deixa eu só ver se eu conseguir entender. Resumindo, lei são as ordenanças, evangelho é o conjunto todo da palavra. Num sentido estrito, o evangelho é só aquele conteúdo da palavra que está dizendo o que Deus fez para você. De bom. O evangelho é a notícia de que Deus te aceita e te perdoa, de que Ele te salva. Tudo que é boa notícia, evangelho. Num sentido, sim. E no sentido mais estrito possível, tudo que é boa notícia é relacionada com o perdão de Deus, que Deus fez por você. Que legal. E que Ele está dizendo que Ele fez e faz por você. Interessante. É a boa notícia
de que Deus te perdoa e não tem nada a ver com o que você faz. Né? O assunto você fazer não está no Evangelho, o assunto você faz é lei. Interessantíssimo. Essa perspectiva eu não sabia. Não sabia mesmo, cara. Bem interessante isso, muito interessante. E isso é importante porque aí vem a relação entre essas duas coisas, né? Que o luterano sempre lê a Bíblia, isso desde Lutero, com isso em mente. Você lê a Bíblia identificando cada trecho, cada vez que Deus se comunica com você nas Escrituras, isso aqui é palavra de lei ou é palavra de evangelho? Porque se você mistura as coisas, você fica louco, sabe? Você tem que ler a lei e entender assim, olha, isso aqui é para ser duro mesmo, porque Deus está me alertando. Não, você cria mesmo mas confusão, né? Cria mesmo. Começa a achar que para conseguir a graça de Deus, você precisa fazer algo, né? Então, por exemplo, se tem um texto que você lê, vou fazer minha devoção aqui, vou abrir a Bíblia e ler um trecho. Dependendo, você vai ler um trecho que é só lei. Só tem palavra dura, só tem cobrança, só tem... E aí você sai para baixo, assim, né? Uhum. Então o Sermão do Monte seria lei. Em grande parte, lei. Em grande parte, lei, perdão. Em grande parte, lei. Interessante. Então, por isso que você nunca deve... Por isso que é bom entender isso, né, da perspectiva luterana, é que você deve ler a lei, mas pensando, isso aqui é lei, agora eu tenho que lembrar que existe o evangelho também. Interessante, cara. Senão, se eu começar meu dia lendo só lei, tudo bem, eu posso até pensar em mim como pecador e tudo, mas eu não vou ter o alívio que Deus quer me dar com o evangelho. Muito bom e muito interessante isso. Muito interessante mesmo. E aí para Lutero, né, na teologia escrita por Lutero, né, e pensada por ele, aí vem uma questão que talvez seja um pouco mais difícil, mas é preciso dizer, né? O evangelho é simples, o evangelho não tem muito mistério, porque ele quer te aliviar, ele quer te dizer Deus te aceita. Isso não tem conversa. Da perspectiva luterana, como a justificação é pela fé e só, é isso e pronto, sabe? Não tem cobrança. Quando a gente fala assim, mas o evangelho exige... Não, o evangelho não exige nada, o que exige é a lei, que é a palavra de Deus também, mas o evangelho só te dá perdão. Agora, a lei, ela tem 3 usos na perspectiva luterana. 3 modos como a lei se relaciona com a humanidade. O primeiro não é tão importante para a gente, que é um modo que Deus usa a lei para a humanidade inteira, para cristãos e não cristãos, que tem a ver com a lei natural, com a lei que está no coração de todo ser humano, e com a lei que ordena os estados, os governantes, para tentar manter a humanidade sem ficar num caos absoluto. Mas isso não é assunto tão teológico assim, né? Para Lutero, o uso mais importante da lei, não me preocupa com essa linguagem, né? É o segundo uso da lei, que é aquela forma da lei se relacionar com a gente simplesmente para mostrar que a gente é pecador. É a lei como espelho, ela para revelar que a gente é podre, sabe? Então, isso é muito importante para Lutero, porque o evangelho não tem valor nenhum se você não perceber que você precisa dele. E como que Deus faz você saber que precisa do evangelho? Ele te mostra que você é sujo, que você é pecador, que você não presta. Como que ele mostra isso para você, te dizendo o que você tem que fazer e que você não consegue fazer? Caramba. Aí o Sermão do Monte é um trabalho bem duro de Jesus nesse sentido, né? Disseram que era só... vocês acham que não matar é só isso, né? Você meter a faca na barriga do seu irmão, mas se você odeia o seu irmão, você já pecou contra esse mandamento. Caramba, velho. E aí o segundo uso da lei, da gente lendo isso, pensando no segundo uso da lei, eu só tenho que baixar minha cabeça e falar assim, então não tem pra mim, então não dá pra olhar pra uma semana pra trás que eu já Pois eu sou podre, não vale nada, não tem nada que presta, tô perdido, né? Isso. E esse é o processo da lei, essa é a lei que te quebra, a lei te derruba. E aí vem o evangelho e te diz, olha, mas você vai ser perdoado não porque você é perfeitão, meu querido. Você vai ser perdoado porque Cristo morreu na cruz por você. Que massa. Ou seja, o mérito de você entrar no reino dos céus não é seu, porque você não subsiste diante da lei. O mérito é porque você está um caco aí e Deus age com graça e te salva. Eu não sei se vocês, luteranos, usam como ferramenta de evangelismo uma coisa que
presbiteriano, tu era batista, cara. Então tu deve ter visto isso, aquele negócio de plano de salvação. Lembra? Plano de salvação em Romanos, em João, né? O que você falou aí, basicamente é o plano de salvação. E eu acho que agora é que começa a fazer mais sentido ainda para mim, quando a gente lê a história de Martin Lutero, as crises que ele tinha quando ele estava escondido, cara, lá nos castelos. Que ele dizia assim, rapaz, eu sou... Por isso que a gente entende por que ele não queria, e não estou querendo criticar, tá, meu irmão? De jeito nenhum. Não queria que o nome da igreja fosse Igreja Luterana, porque eu acho que ele pensava assim, ó, não tenho, eu sou podre, pelo amor de Deus, não me coloquem nisso. Isso é muito interessante, velho. E isso é um ponto que para os luteranos é fundamental, né? Porque como a lei, a gente sempre se relaciona com a lei. Porque assim, esse processo de você saber que é podre e receber o evangelho não é no momento de conversão somente. Isso é todo culto, na verdade, sabe? Toda vez que você se relaciona com a palavra de Deus, isso acontece, né? De forma mais intensa ou menos intensa. Mas é algo litúrgico? Dentro da liturgia? É algo litúrgico também. Né? E mesmo os nossos sermões, a ideia é que o sermão tenha lei e evangelho, é que o sermão quebre você e te estenda a mão para mostrar que você está salvo, sabe? Que massa. Isso faz parte. E isso é uma coisa que acontece sempre, né? Com um luterano de 20, 30, 40, 50 anos, ele está vivendo isso todo dia. Porque a gente entende que o ser humano é, nessa terra, ao mesmo tempo, né? O cristão, ao mesmo tempo, justo e pecador. O tempo todo, constantemente, sabe? Então ele nunca vai ser um cara perfeito. Então ele sempre é um pecador. E ao mesmo tempo ele sempre é santo, porque ele sempre é perdoado por Deus. Rapaz, que massa. Aí isso é a parte mais importante. Isso para Lutero, o mais importante é isso, né? Essa lei evangelho, é entender isso e trabalhar isso na sua vida e na vida das pessoas da igreja é o ponto principal para Lutero. Se isso está bem, ele fala assim, não, o resto vai dar certo. Massa. É porque realmente, se o cara terceiro... entende o quão pequeno ele é e o quanto ele depende de Deus, né? Quão pequeno e pecador que ele é e o quão ele tem a gente tem que reconhecer essa dependência de Deus, realmente, a coisa é por aí mesmo, né? Acho que o resto das coisas vão bem, em consequência, né, meu irmão? E aí a lei tem outra função dentro do luteranismo, né, que a gente chama de terceiro uso da lei. Que é assim, só para deixar a coisa completa, né, que a gente não é só esse quebrado e perdoado, né, a gente é um quebrado e perdoado que tem que viver a vida também, né? Então, em alguns momentos também a gente olha para a lei para saber como viver. Uhum. Né? Agora, assim, é lógico que esse sujeito que é perdoado e que já foi quebrado e está perdoado, ele olha para a lei assim, não com medo de descumprir a lei. Não nesse sentido assim, se eu não cumprir, eu vou para o inferno. Não é isso, porque ele sabe que ele é perdoado. Mas ele quer uma orientação, né? Ele, motivado pelo evangelho, motivado por esse perdão, ele quer uma orientação de Deus para... E aí o Sermão do Monte é lei. Ele é lei que te quebra, e aí você recebe o evangelho e é perdoado, e aí às vezes você pode voltar no Sermão do Monte e também ser orientado por ele. Uhum. Agora, aí realmente, veja, e é interessante, né? Quando a gente para ver a perspectiva luterana de lei e evangelho, a gente entende realmente que Lutero não queria fazer essa dicotomia quando ele fala dos dois reinos. Porque os três usos da lei, o terceiro uso da lei já responde isso. Né? Sim, porque ele te devolve para esse mundo da vida, sabe? Ele te devolve para a sociedade, né? Você agora vai... Nossa! E aí, claro, dentro disso tem todo o teu processo de justificação pela fé. Uma vez que você é justificado pela fé, né? E vai... Vocês acreditam que é na questão do processo de santificação, né? Santificação como consequência da conversão. Sim. Talvez santificação é... Não sei se tem outro nome, né? Sim, não, tem o nome santificação. Só que ele é talvez a doutrina um pouco mais controversa, assim, no luteranismo, porque pelo seguinte, a justificação pela fé, a justificação é fundamental, né? É um ponto assim que, por uma questão até do contexto,
os luteranos tiveram que deixar em evidência e como aquilo que é o mais importante, né? Que, como se diz, né? É aquela doutrina que, se errar nisso, a igreja cai, né? E se acertar nisso, a igreja está de pé. Para preservar isso, às vezes a gente até esquece a doutrina da santificação em concreto, dessa santificação na vida, né? Mas que ela existe. Agora, a única coisa que precisa ser dita, né? Para o luteranismo, essa santificação ela também é obra de Deus em nós, né? Ela é obra do Espírito em nós. E nunca um esforço nosso, simplesmente, né? Ela parte de Deus também. Só que, claro, ela se realiza na vida, né? Ela vai se realizando na vida. Nunca de forma perfeita, mas sempre de forma contínua. Sei, agora entendi. Não. A perspectiva, por exemplo, calvinista é muito disso, né? De algo contínuo, né? Não é definitivo. É bem interessante. Tem uma coisa que esse aí realmente eu também, esse eu não faço, eu nem cogitei pensar sobre isso, que é uma questão de Deus oculto e Deus revelado. Existe distinção, é tudo a mesma coisa, se misturam. Como que Lutero, a teologia luterana crê nisso, né? Define isso? Bom, primeira coisa que eu acho isso muito importante, porque isso vai definir o tipo de teologia que os luteranos vão fazer, né? Essa percepção de que é importante diferenciar Deus oculto e Deus revelado. Isso é muito antigo em Lutero, né? Lutero desenvolve isso já no começo da Reforma. E é importante por dois motivos. Primeiro, porque Lutero coloca o Deus oculto e revelado naquela questão da teologia da cruz contra a teologia da glória. Ele vai dizer assim, vocês têm que entender que Deus se revela subcontrário, ele se revela nas coisas pequenas, né, nas coisas até odiosas, ele pensando na cruz mesmo de Cristo, né? Você vê, a glória de Deus está na cruz de Cristo, né? Então ele está se mostrando numa coisa que era para as pessoas não verem nada de glorioso. É um jeito de Deus se revelar. Enquanto que a teologia, para muitos, ela procura ver Deus só nas coisas grandiosas e luminosas e exaltadas, né? Esse é um ponto. Mas para o pensamento teológico, assim, para entender como que se constrói, o que se quer com teologia, né? O que a gente quer fazer teologia, para quê? Para Lutero, a gente vai dizer assim, olha, a gente tem o Deus revelado, é o mesmo Deus. Deus oculto e revelado é o mesmo Deus. Só que a gente tem de Deus o Deus revelado, que é o que nós temos nas Escrituras e em Jesus Cristo. É o que Deus quer que a gente conheça dele. O que ele disse é o que ele quer revelar dele mesmo. Isso é importante para a gente e é nisso que a gente pensa. É aí que a gente caminha. Aí ele fala assim, olha, tudo bem, eu sei que existe de Deus muito que não está revelado. E muito que nós não vamos entender mesmo. Agora, o que Deus não revelou é o Deus escondido, o Deus oculto. Isso nós não temos o direito de tentar entender. Porque se ele não explicou, se ele não expressou em Cristo ou nas Escrituras isso, quem sou eu para querer sondar a mente de Deus? E aí, por isso, todo o sistema teológico luterano, que não é bem um sistema, na verdade, em muitos assuntos ele vai tapar a boca. Ele vai falar assim, até aqui eu vou, porque é o que está revelado. Daqui para frente, não. Mas por dedução lógica a gente pode... Mas aí a dedução lógica que a gente está trabalhando sobre o Deus escondido. Deus escondido eu não sei que lógica que ele vai seguir. Tem algum tema em si que dê para exemplificar isso? Tem. Só para a compreensão da galera que está ouvindo, que eu estou entendendo. Tá. Isso surge, por exemplo... na discussão com Erasmo de Roterdã, na questão da predestinação, do arbítrio, né, do livre-arbítrio ou não. Sim, porque sim. por um pensamento lógico,
você vai chegar a certas conclusões, né? E aí Lutero vai parar no meio do caminho, assim, ele vai empacar. E aí vão perguntar assim, tá, mas não está fazendo sentido isso, né? Se Deus é, e aí vem a questão lógica, que fora da teologia luterana isso vai ser muito normal fazer esse processo, né? Se Deus é onipotente, se ele pode tudo, se ele quer alguma coisa ele realiza, então lógico que... E aí Lutero vai falar assim, tá, você está pensando pela lógica, mas eu só posso dizer o que está aqui nas Escrituras. As Escrituras está dizendo o quê? E aí nós vamos com isso, né? Então é lógico nessa questão, por exemplo, da predestinação, né? Nós não vamos fechar nem com um lado nem com o outro, né? E vai ficar uma coisa muito estranha, assim, na verdade. A gente afirma a graça universal e a gente afirma a eleição. E aí você vai pensar assim... Era uma dúvida que eu tinha, viu, cara? Pronto, esse bate-papo com o luterano é massa, porque eu tô tirando essa dúvida. Peraí, luterano, ele tem uma perspectiva soterológica mais calvinista ou mais na ala arminiana? Pois entendeu? E agora a gente tá entendendo e não é nenhuma das duas, né? Esse é o ponto. Não é nenhuma das duas, por quê? Né? Mas só é possível ficar, e não é bem ficar em cima do muro, né? Só é possível professar uma opinião que não é nenhuma das duas, porque você não segue uma corrente lógica nem outra. A gente entende que na soteriologia calvinista você privilegia a soberania de Deus, né? A onipotência, a onisciência de Deus, e no ponto de vista arminiano você vai privilegiar a ideia da graça universal. Ou seja, é para todo mundo e tal. Os luteranos já vão falar assim, olha, a Bíblia fala que tem eleição? Fala. Então, tem eleição. A Bíblia fala que a vontade de Deus é salvar todos? Fala. Então, a vontade de Deus é salvar todos. Aí você vai falar assim, tá, mas não fecha isso, né? Essa vontade não pode ser simplesmente vontade, vamos categorizar a vontade. E aí, do ponto de vista luterano, é assim, aí estamos invadindo um terreno que não é revelado, o que está revelado é o que está ali. Aí é onde entra o Deus oculto. Isso. Assim, porque se a conta dentro da lógica humana não fecha. Sim. Mas para Deus... Só que aí que tá. Aí essa é a questão. Né? Aí a questão é, eu reconheço que existe um Deus oculto, e eu vou dizer assim, não, isso é algo que se resolve lá, eu não tenho autorização para discutir isso, sabe? Seria assim. Por mais que eu possa dizer assim, ó, pela lógica, se eu fosse seguir a lógica, eu encaminharia para a soteriologia calvinista, por exemplo. No meu caso, seria, provavelmente. Se eu fosse seguir a lógica, eu acho que faz muito sentido. Então. A questão é, eu não devo seguir a lógica. E só que assim, também não quer dizer que os luteranos conseguem processar essas duas afirmações, graça universal e eleição, e fazer chegar numa síntese perfeita. Não é isso. Tanto é que o luterano mais sensato, ele vai dizer assim, nós ensinamos as duas coisas, não no mesmo momento. Nós ensinamos uma coisa porque a Bíblia afirma tal coisa, e em outro momento nós ensinamos tal coisa porque a Bíblia afirma tal coisa. Interessantíssimo. Olha aí, para você que está ouvindo a gente, que já soltou no Instagram ou no teu WhatsApp, no grupo dos teus amigos aí, piadinha, de arminiano e calvinista, dizendo que presbiteriano está na Bíblia, né? Ficavam dizendo assim, que presbiteriano e calvinista é aquela coisa. Eu só acredito que está na Bíblia. Rapaz, ó, luterano, ó, é muito mais disso aí, ó. Os caras não entram muito em questão, não se aprofundam não, velho. Aí, entendeu? Eu acho interessante essa questão do Deus oculto. Eu acho que, sei lá, acho que resolveria muita treta aí, sabe? Se a gente chegasse e dizer, ó, aqui a gente não entra mais não, pô. O que a Bíblia está dizendo? É até aqui, então pronto, vamos seguir as nossas vidas, vamos só viver, né? Viver a lei, né? Entendendo que o Evangelho é que nos salva. Mas eu acho que isso para mim, assim, isso que que eu gosto de pensar, né? A teologia luterana é uma teologia pastoral. Sim, percebe-se bastante. Porque é uma teologia feita para a igreja, não é uma teologia para a gente se deliciar com reflexões intelectuais
abstratas, assim, sabe? Ela é pensada, e Lutero é muito isso. Tanto é que nesse assunto mesmo da predestinação, eu entendo que Lutero, diferente de outros luteranos, para mim Lutero tinha uma posição, assim, ele tinha umas ideias que ele pensava assim, só que na hora de falar para a igreja ele pensa assim, olha, não, para a igreja o que importa é isso. Não, e ele fala muitas vezes, né, não é para ficar perdendo tempo refletindo sobre coisa que não vai dar em nada. Assim. Poxa, Lutero fala uma coisa também que eu... sabe, eu acho assim que às vezes a turma tá perdendo muito tempo com coisas, sabe, com certas coisas dentro sabe? E aí às vezes acaba não dando, aí você cria inimizade, porque um pensa na perspectiva de Armínio, e do outro na de Lutero, na de Calvino. Gente, é ser muito claro que as duas perspectivas são bíblicas. Existem fundamentações bíblicas muito bem feitas, e esses caras não falaram heresia. Entendeu? Não é porque eu sou, por exemplo, sou arminiano que eu vou dizer que o calvinismo é heresia, ou vice-versa. Né? Gente, vamos ter aquela... entender que tem certas coisas, como o próprio Lutero aí, né? A gente falou, tem certas coisas que não valem a pena. Né? Vamos falar do que a Bíblia está dizendo e vamos cuidar de gente, levar pessoas a Cristo, né? Ser instrumentos de Deus para que mostrem para as pessoas que elas são pecadoras, mas elas carecem do Evangelho de Deus e podem sim se tornar pessoas melhores com Deus andando do lado delas, né? O Espírito Santo guiando. Né? É muito bom, né? Tá vendo aí, para quem está escutando até agora o nosso bate-papo, vai ver, está vendo um bocado de contribuição que a perspectiva luterana tem para os dias de hoje, para a nossa prática. Isso é muito bom. Né? Você falou da questão, tocou um pouquinho de graça, e essa questão de graça e meios de graça? Pois é. Isso é uma questão que às vezes eu vi discussões recentemente, assim, que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque os luteranos entendem que a salvação é só por graça, né? Só por graça mediante a fé. Isso 100%, né? É Deus que faz a pessoa ser salva, isso tá bem claro. Mas Deus age por meios. Né? Deus não, você não está lá no meio do, sei lá, qualquer lugar e de repente vem uma luz do céu e sua cabeça é iluminada, agora eu vou ser salvo por Deus, sabe? Acho que só Paulo rolou isso, né? Pois é. O que a gente diz é que Deus age por meios, e os meios que Deus tem para agir na perspectiva luterana, e na verdade, de certa forma, em algumas correntes reformadas também, palavra e sacramentos. São os meios de Deus trazer a graça dele até nós. Assim, nós somos salvos por graça, mas essa graça chega até nós por alguns meios, por alguns caminhos. Né? O que talvez é uma diferença, talvez, né, que a gente entende que é assim. Né? A salvação é por meios. Né? Alguns reformados vão dizer assim, olha, ordinariamente por esses meios, né? E às vezes por outros. Claro, a gente não... O que está revelado é que Deus fala, comunica o Evangelho, né? Paulo vai dizer a fé vem pelo ouvir, e aí está uma base disso, ouvir a palavra de Deus, e o Evangelho chegando pode haver salvação. O Evangelho chega pela pregação, simplesmente, uma pessoa falando para outra, e chega também pelo batismo e pela Santa Ceia, né? E são Deus comunicando graça para as pessoas por meio desses... que a gente veio a chamar, a igreja veio a chamar de sacramento, né? Mas são esses meios que Deus fez. Então, quando a pessoa, eu já vi discussões, seria o seguinte, né? Uma incompreensão do luteranismo seria a pessoa dizer, então se você é salvo pelo batismo, então é obra, né? Então não é graça, mas na verdade é que o batismo não é uma obra humana, é um meio que Deus deu para o ser humano para a graça chegar até ele. Uhum. Não é que a gente está dizendo que a pessoa é salva pelo batismo, com o batismo como uma obra que merece uma recompensa de Deus pela obra realizada. Não, na verdade, é uma obra que Deus faz na pessoa para que a graça chegue até a pessoa. Uhum. Essa é a perspectiva luterana. Entendi agora, entendi. Interessante isso, cara. Interessante. Olha, eu confesso que tem um bocado de coisa aí que eu tô saindo aqui com a minha mente
fervilhando, cara, porque eu achei muito interessante. A perspectiva de lei, a perspectiva de ler evangelho e Deus oculto e Deus revelado, cara, muita coisa. Questão dos meios de graça também, muito legal. Porque, assim, a doutrina dos dois reinos, a gente já sabe um pouquinho, porque existe uma outra nomenclatura, né, em outras perspectivas dentro da igreja evangélica, da igreja protestante, né? Mas é muito bom. Para a gente fechar esse bate-papo, meu irmão, a questão das dicas culturais. O que você poderia sugerir aí para a gente de dicas culturais? Eu sei que você tem um canal, eu acho que é interessante aí para a galera que quer se aprofundar mais na perspectiva luterana. Rapaz, eu não sei. Eu vou dizer assim, tem um canal, meu canal, eu não sei nem como faço pra achar, é o meu nome, é César Rios, que tá no YouTube, assim, não tem, deve ter uns 10 canais de César Rios. Vou ver isso agora, peraí, eu vou ver isso agora. Vou tirar essa dúvida agora, deixa eu ver aqui. Deve ter uns 10 César Rios por lá, mas tem um que sou eu, assim. Né? Tem uma foto de um cara de barba lá, né? César Rios. Ah, não, César Rios mesmo. Tem barba aí, tá aí? César Rios. Tá lá, um cara de barba, olhando pro horizonte, Então, olha aí. Tem isso aí, tem uns vídeos assim que eu falo de luteranismo, tem uma série, na verdade, as pessoas fizeram perguntas um tempo atrás, né, então eu acabei fazendo alguns vídeos sobre luteranismo, assim, falando algumas coisas. Gente, nós vamos colocar o link na descrição do canal do YouTube, viu? Do César. Bacana. Uma dica, assim, eu vou acabar fazendo propaganda, que não é o objetivo, mas tem duas editoras grandes, que são uma maior do que a outra, que são luteranas no Brasil, né? Tem a editora Sinodal, que é da ISLB, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e a editora Concórdia, que é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E as duas têm material, assim, para quem quiser conhecer o luteranismo e tudo, tem uma produção, alguma coisa, traduzida e produzida no Brasil também, assim. Meu pai tem um livro da Sinodal falando, porque meu pai foi da igreja presbiteriana, está na anglicana, falando sobre a questão de liturgia, né? Questão litúrgica. Eu esqueci, eu não sei se o nome do livro o título é o culto litúrgico, é da Sinodal. Sim. Né? É isso. Mas só uma pergunta que eu tenho, essa dúvida eu tenho. Qual é a diferença entre a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a Igreja Evangélica e Confissão Luterana do Brasil? Cara, isso dá outro programa, assim, né? Não, então deixa, então a gente vai para outro programa, porque eu quero você de volta aqui com a gente. Quero muito, cara. Gostei muito desse bate-papo, viu, César? Gente, eu quero indicar, olha, cara, eu quero indicar o filme mesmo do Lutero, sabe? Eu acho que vale a pena. Muita coisa legal ali, né? Não só o antigo, que eu acho o antigo, a primeira versão, ainda mais legal, né? Eu acho ainda a versão mais legal. Se vocês quiserem ver a da versão em preto e branco, cara, assim, eu acho melhor ainda. Então, assistam, né? E acesse aí, velho, o canal do César Rios. O canal do Cuscuz Cast também já segue do César Rios. Então, você já pode chegar lá nos que a gente segue, vai ter lá César Rios. A gente já segue lá, tá certo? César, muito obrigado, cara. Muito obrigado, meu irmão. Assim, Deus abençoe você, que esteja aí cuidando aí do teu resto de seminário, né? Já vai para a tua comunidade aí, né? Pastorear a gente, né? Viver o Evangelho. Deus possa estar com você por onde você estiver, você e sua família. Vocês possam ser bênção na vida de um bocado de gente, como eu creio que já estão sendo, porque nós nos sentimos abençoados com esse conhecimento que você nos passou, né? Então, para a gente foi um prazer. Espero tê-lo outras vezes para bater papo aqui com a gente sobre não só coisas da área luterana, mas quem sabe de outras também, outras perspectivas teológicas, para a gente só enriquecer não só a gente, como também os nossos ouvintes, e a gente tornar isso cada vez mais prático na nossa vida diária. Bacana, cara. Eu que agradeço, sinceramente. Foi um prazer, assim. Um grande prazer.
Gente, estamos encerrando o CuscuzCast número 43. Pois é, gente, 43, graças a Deus. Vocês estão tendo paciência com a gente de ouvir. Não deixe de indicar, né, esse episódio. Também não deixe de seguir o nosso canal no YouTube. Não deixe também de seguir os nossos feeds e o nosso Instagram. Deus abençoe e um beijo do gordinho que está tentando emagrecer. Esse podcast foi produzido por